Para aceder à ficha de artigos, vamos a Artigos, Ficha de artigos. Vamos criar um novo artigo, clicamos em Inserir, vamos indicar o nome do artigo. Podemos colocar um código manualmente, podemos clicar neste botão para gerar um código de barras, ou podemos não colocar nada e o programa irá gerar um código quando guardarmos a ficha do artigo. Podemos colocar o artigo como inativo, temos 4 opções: não, sim, sim só na venda ou sim só na compra. Aqui podemos indicar uma família, a primeira família do artigo, podemos indicar a segunda família, podemos indicar também a marca e a categoria. Aqui temos a classe SAFT, este campo é importante, pois a exportação do SAFT irá depender desta classificação. Pode ser impostos especiais, impostos, taxas e encargos para fiscais, pode ser outros produtos ou serviços. Aqui temos a classe de stock, podemos indicar a composição do artigo, podemos indicar o fornecedor. O tipo de quantidade pode ser inteiro ou fração. Se não vendermos, por exemplo, meio artigo, vamos dizer que é inteiro. E o programa não deixará colocar quantidades com casas decimais, evita assim enganos. No tipo de artigo temos uma tabela interna, será para análise interna, pode ser diferente da classe SAFT. O artigo pode ser um artigo simples, um artigo composto ou um artigo agregado. Podemos também indicar um género do artigo e podemos indicar a série de faturação a que o artigo pertence. Aqui vamos indicar o IVA da compra e o IVA da venda. Podemos dizer se o artigo tem grelhas e dimensões, por exemplo, para vestuário ou calçado, e indicamos a tabela de cor e a tabela de tamanho. Podemos indicar um código alternativo, será outro código pelo qual o artigo pode ser conhecido, pode ser, por exemplo, o código de fornecedor. Vamos aqui guardar a ficha do artigo. Verificamos que o programa atribuiu um código ao artigo e vamos agora dizer que o código alternativo é 1234. Guardamos. Vamos agora efetuar uma venda deste artigo. Podemos então colocar o código principal ou podemos colocar o código alternativo e o programa coloca o artigo e transforma o código alternativo no código principal. Podemos também indicar um artigo associado, é como se fosse um composto com um só componente. Vamos aqui indicar um artigo. Vamos guardar. E se agora formos efetuar uma venda do artigo, verificamos que o programa colocou o artigo principal e o artigo associado. Podemos também indicar um artigo substituto, é um artigo pelo qual o artigo pode ser substituído caso não tenha estoque. Vamos aqui indicar um artigo. E vamos aqui ao documento de vendas inserir o artigo. O programa diz-nos então que o artigo indicado não tem quantidade suficiente se queremos o artigo substituto. Se dissermos que sim, será colocado o artigo substituto no documento. Aqui temos 2 códigos de barras, pode ser o código de barras interno e o código do fornecedor, por exemplo. Temos também a indicação do código aduaneiro, no caso da empresa usar esta funcionalidade. Podemos inserir uma fotografia do artigo, clicamos aqui neste botão. Podemos escolher um ficheiro do computador ou podemos tirar uma fotografia diretamente da webcam. Podemos também colocar a página web do fabricante e a página web interna e se clicarmos neste botão teremos acesso à respectiva página. Podemos colocar o artigo como inativo em encomendas, temos estas 4 opções: não, sim, sim em encomendas de clientes ou sim para encomendas a fornecedores.
Aqui podemos dizer se o artigo movimenta estoques, se tem lotes, se tem números de série, se o custo é feito pelo número de série, se os números de série são automáticos. Podemos também não mostrar o artigo na janela de pesquisa de artigos. Podemos mostrar o artigo na loja da internet e podemos colocar o artigo em destaque na loja da internet. No separador de preços temos configurações sobre os preços. Temos aqui o preço de custo e o preço de compra. O preço de custo é o preço líquido e o preço de compra é o preço a que compramos, mas pode ser alvo de descontos, de custos de transporte e outros encargos. É importante indicar o preço de custo, uma vez que é sobre o preço de custo que as margens de venda são calculadas. Vamos aqui indicar um preço de custo. Se colocarmos o preço com IVA, irá indicar-nos automaticamente o preço sem IVA e da mesma forma, se colocarmos o preço sem IVA, irá indicar-nos o preço com IVA. E as margens também podem ser calculadas automaticamente. O cálculo automático das margens depende de uma configuração em Sistema, Definições Gerais, no separador Artigos, e temos de ter esta opção ativa, recalcular margens automaticamente. Podemos ativar a opção não aplicar preço na venda, quando não queremos que o preço seja colocado na venda porque o preço é calculado de outra forma, por exemplo, no artigo agregado. Temos também a opção atualiza o preço de custo a preço médio do custo para compras a zero. Isto serve para quando compramos artigos e temos artigos de oferta. Essas ofertas são compras a zero e irão atualizar o preço de custo se ativarmos esta opção. Podemos também indicar o desconto máximo que podemos aplicar a este artigo. No separador de estoques, podemos definir as unidades de embalagem. Podemos dizer, por exemplo, que este artigo vai ser vendido também à caixa. No fator de quantidade, vamos indicar quantas unidades terá a caixa. Podemos indicar aqui outra unidade de embalagem. No fator de preço, se não tivermos nada, é o mesmo que ter 1. E isto significa que a caixa vai custar, neste caso, 6 vezes o preço do artigo. Mas podemos também definir outro preço para a caixa. Clicamos aqui no asterisco, vamos indicar o preço da caixa, clicamos em aceitar e automaticamente o fator de preço foi atualizado. E neste caso temos um desconto de 20%. Estas unidades de embalagem vão aparecer nas linhas dos documentos. Vamos aqui guardar a ficha do artigo, vamos ao documento de venda e vamos indicar o artigo. Podemos aqui verificar nas unidades que temos então a unidade, a caixa e a palete, conforme definimos na ficha do artigo. Podemos também indicar um estoque mínimo, um estoque máximo e um mínimo a faturar. Se indicarmos aqui um mínimo a faturar, por exemplo, 2 unidades, temos de dizer aqui que obriga a quantidade mínima. Podemos também definir a unidade de estoque, a unidade de compra e a unidade de venda. O preço de venda é sempre o preço da unidade de estoque. Podemos também indicar um artigo de estoque. O artigo de estoque pode ser usado se tivermos, por exemplo, 2 artigos iguais, vendidos de formas diferentes e quisermos que um deles movimente estoque no outro. Vamos fazer um exemplo. Vamos guardar este artigo e vamos pesquisar outro artigo. Temos aqui o comprimido X e o comprimido X vendido em caixa de 20. Vamos então dizer que este artigo vai movimentar estoque no comprimido X. Vamos inserir o artigo e vamos então clicar em alterar e vamos aqui dizer que o artigo de estoque é então o comprimido X. E neste caso, este artigo irá movimentar 20 unidades, uma vez que é uma caixa de 20. Aqui temos os movimentos de estoque do artigo. Aqui podemos adicionar uma descrição. Esta descrição irá aparecer nas linhas dos documentos. Vamos adicionar aqui uma descrição.
Vamos guardar e vamos agora inserir o artigo num documento de venda. Podemos então verificar que aparece aqui a descrição que adicionamos ao artigo. O campo de observações serve apenas para observações internas, não irá aparecer nos documentos. No separador Front Office POS, temos acesso às configurações do Front Office. Vamos aqui pesquisar outro artigo. Aqui podemos indicar o nome que queremos que apareça no POS. Neste caso, o nome que irá aparecer é este, uma vez que não tem aqui nada indicado, mas podemos decidir que queremos um nome mais curto para aparecer no POS. E podemos então dizer que o nome será este. Podemos dizer se utilizamos o artigo no Front Office. Podemos dizer se pede quantidade e se pede preço, portanto, quando fizermos a venda do artigo, irá aparecer uma janela a pedir a quantidade e uma janela a pedir o preço do artigo. Podemos dizer ainda se adquirir quantidade pela balança, no caso de termos uma balança na caixa para artigos ao peso, por exemplo. Podemos dizer que queremos mostrar o artigo nos botões de acesso rápido. Neste caso, o artigo tem de ter uma primeira família, uma segunda família ou uma marca. Vamos ver este comportamento no POS. Vamos aqui à primeira família, lazer, e aparece então o artigo porque tem esta família. E na segunda família aparece também em lazer livros. Podemos também dizer que queremos gerar um documento de cheque-oferta no valor da seguinte percentagem de venda do artigo e colocamos aqui a percentagem. Podemos também indicar um artigo a sugerir. Vamos exemplificar. Vamos, por exemplo, dizer que o artigo a sugerir é este e que vai ter um desconto de 10%. Vamos guardar. Vamos agora ao POS. Vamos inserir este artigo. E aparece então uma janela para sugerir o artigo ao cliente. E temos aqui o preço habitual, o preço atual e a poupança. Se clicarmos agora em sim, serão adicionados os dois artigos. Podemos ainda indicar a unidade de venda e indicar o tipo de quantidade. Podemos também atribuir uma cor ao botão e uma cor ao texto. Vamos, por exemplo, aqui dizer que o botão terá a cor azul, clicamos em alterar e vamos dizer que a cor do texto será um azul mais claro. Guardamos, vamos agora ver no POS. Podemos então aqui verificar que o botão se encontra na cor que indicamos e o texto também. Podemos também indicar qual é a classe no Tax Free. E podemos inserir uma imagem para aparecer no POS. Podemos também dizer se o artigo movimenta pontos em cartão de cliente e podemos dar uma valorização extra de pontos e definir qual é o tipo de valorização. Para a restauração, podemos ainda definir o grupo de opções e o grupo de extras. E são estas as principais configurações da ficha do artigo.